Hoje eu estava comentávamos ali na frente assim que chegamos. Poderíamos fazer hoje um grupo de estudo. Hoje o Jefa está, não que não seja acolhedor, mas quando está muito cheio, né, fica difícil. Mas hoje tem essa característica, poucas pessoas, pelo menos a priori. E nos daria essa possibilidade de termos mais uma conversa, uma reflexão coletiva. Tendo em vista que esse tema, ele nos abrange um horizonte e ao mesmo tempo uma profundidade que poucas vezes nos damos a oportunidade de fazermos uma análise. Não foi de forma aleatória que elegemos para a data de hoje esse tema, onde vai nos convocar a pensar sobre o destino e a responsabilidade que temos perante ele. Porque estamos todos fechando um ciclo. Pelo menos em termos de calendário, aqueles que são mais frios, eles dizem, isso é um dia como outro qualquer, amanhã tudo segue do mesmo jeito. Mas nós sabemos que a vida é feita de ciclos. E na hora em que fecha num calendário, não podemos nos furtar a entender que há um efeito psicológico, até mesmo do meio em que nos encontramos, onde nós somos convocados a, de uma forma ou de outra, darmos uma parada. E nesse momento em que paramos, uns buscam preencher esse espaço com outras atividades, de tal forma que não consigam entrar em contato com o extrato daquilo que passou durante esse período. Bem como nem sempre se abrem a possibilidade de perceber os acertos e os equívocos para desenhar aquilo que vem depois. Então, para que a gente possa dar esse passo, que acreditamos que a luz da doutrina espírita, quando ela nos fala sobre destino, ela nos auxilia bastante, eu gostaria que nós passássemos primeiro uma rápida revisão, cada um na sua experiência deste 2023, mas dando um passo um pouco mais atrás, porque o 23, de alguma forma, foi o resultado daquilo que fora planejado ao final de 22. E toda vez que nós falamos sobre isso, agora, como disse, vamos pensar no 24. Nós começamos a trazer metas para o próximo ano, mas não estamos lembrados, às vezes, das metas para este ano, para este ciclo. E dentro dessa realidade fazer essa avaliação daquilo que foi traçado ao final de 22, o que é que de fato nós atingimos? E em que aspectos de nossa vida aquilo aconteceu conforme nós planejávamos? Aparentemente essa é uma análise muito simples, mas nós gostaríamos de afirmar que não, que na perspectiva espírita há profundas lições nesse exercício tão simples de se fazer. Planejamos de 2023, de 22 para 23, situações das mais diversas. Daquelas que tangenciam a nossa vida de inter-relação, mas o principal eram metas a serem atingidas, sonhos que deveriam ser materializados, concretizados, e que muitas vezes, quando se apresentava diante de nós, olhamos pela perspectiva do destino, que iria se cumprir a tal ponto que eu já sentia isso na minha intimidade, de tal maneira que elenquei e que me esforcei para que de fato acontecesse. Não obstante, raras não serão as surpresas quando percebermos que muitas dessas metas, às vezes materiais, às vezes de inter-relação, seja com os mais próximos ou dentro de uma estrutura familiar, esses panoramas e esses horizontes modificaram de uma maneira que nós não conseguíamos ter controle. Porque é comum nos dias de hoje, como sempre começamos, votos de saúde e paz. Que bom seria, porque desejar é importante, porque aquilo que jogamos para o mundo e plantamos, um dia colheremos. Mas a vida, quando ela se concretiza nesses ciclos de 24 que se repetem formando o nosso calendário, percebemos que nem tudo está de fato dentro daquilo que planejamos. Das rédeas, desse controle que fomos criados achando que tudo de fato, se nós agirmos de uma maneira objetiva, talvez dentro dos nossos arranjos, daquilo que desejamos, as coisas aconteçam. Uma doença, por exemplo, pode bater à porta sem pedir licença e de uma hora para outra nos coloca em condições tão difíceis.
Ao mesmo tempo, outras alegrias que sequer passavam pelo radar chegaram a acontecer conosco, nos estimulando para novos empreendimentos, de tal forma que a vida então apresenta-se, como diria Buda, quando ele faz uma análise sobre a origem do sofrimento, ele vai falar sobre as verdades e dentre elas ele fala sobre a impermanência da vida, porque na vida tudo é impermanente. Nós levantamos durante o dia, não sabemos se terminaremos ele como encarnados, a impermanência. A nossa situação econômica, idem, e todas as outras que compõem a nossa vida, de tal forma que ela se torna quase que uma verdadeira e constante surpresa, mas que muitas vezes nós esquecemos dessa realidade. A doutrina espírita, num conceito que ele avança, ele vem nos trazer, por Joana de Ângeles, um conceito de homem que talvez norteie um pouco o que nós queremos falar em relação a destino e, acima de tudo, responsabilidade. Quando ela classifica o homem em um ser bio, psíquico, sócio, espiritual. Ela diz que o homem é esse mosaico, um ser bio, psíquico, sócio, espiritual. E para planejarmos, então, esse destino que está por vir agora, que se abre no horizonte de 2024, é interessante entendermos esta escala de uma maneira fatiada, para que entendamos o quanto a doutrina espírita nos tira, ela é um iconoclasta, ela nos tira a figura de ídolos, ela nos tira a condição de determinados mitos, ou, a palavra mais comum, fantasias. Talvez num termo que impacte muitas pessoas, o homem que mais desiludiu o ser humano chama-se Jesus de Nazaré. Há pessoas que se sentem impactadas quando se fala dessa forma a figura de Jesus, mas desiludir é tirar da ilusão e apresentar a verdade. A doutrina espírita, a seu turno, ela tem a mesma característica. Então, uma análise superficial jamais virá do espiritismo. Podemos nós, aqueles que fazemos parte do movimento, até envolvidos com as nossas emoções mais superficiais, possamos deixar de lado as análises que o espiritismo nos possibilita. Mas ele em si, em sua essência, nos convoca a essa grande responsabilidade frente a esse destino que se apresenta, não obstante compreendendo que este destino tem uma razão de ser, daí porque o espiritismo deve ser um divisor de águas em nossas vidas, mesmo quando a gente não consiga agir conforme essa doutrina nos convoca. Por que, Alisson? Porque é nos momentos desafiadores da vida que nós iremos resgatar na nossa intimidade este conhecimento, para aí sim ganharmos prática, para ganharmos o peso da vivência desses valores que um dia farão parte da nossa atitude de forma comum e natural. Ser, então, um ser bio-psico-sócio-espiritual, o primeiro ponto seria as condições biológicas, do qual todos nós precisamos entender que no passo evolutivo nós temos ali algumas heranças que falam dos nossos instintos. Portanto, possamos pensar nesse destino e na responsabilidade. Mas, repito, para chegarmos ao fim dessa nossa análise, é preciso nós darmos passo a passo. Então, nessa condição de um ser biológico, nesse processo evolutivo, nós temos características muito marcantes. Dentre elas, a necessidade, por exemplo, básicas do dormir, do alimentar-se, da reprodução. E nós percebemos que isso veio natural conosco, faz parte deste desenvolvimento. Não obstante, não podemos traçar as nossas metas de destino olhando para um 2024, colocando como meta principal da nossa vida dormir, comer e ter sexo. Mas há pessoas, por incrível que pareça, que se nós formos puxar pela mente, perceberemos que são indivíduos que vivem a vida e parece que estacionaram nessa realidade biológica, como se ela não tivesse nenhuma outra meta. Aqui não vale e nem estamos fazendo nenhum julgamento, mas estamos fazendo uma análise para percebermos o quanto esses elementos somados
apresentam-se para nós em forma de destino e qual a nossa responsabilidade neste cenário que se segue. Então, partindo desse princípio, repito, devemos nos manter hoje já um pouco mais despertos em relação a essa condição biológica, é entendermos que temos uma estrutura na qual, segundo os próprios espíritos, devemos cuidar e mantê-la com equilíbrio, porque essa ferramenta orgânica, ela não está aqui para que nós a sirvamos no sentido de dar a ela tudo o que ela deseja. Mas é necessário compreender que ela é a ferramenta pela qual nós atingiremos a meta da nossa experiência atual quanto reencarnados. Sendo assim, eu me torno responsável por este instrumento. Daí eu não posso, em 2024, aderir a determinadas loucuras por conta dos outros fatores que falaremos mais adiante, comprometendo esta estrutura biológica, nem mantendo apenas neste sentido do comer, dormir e fazer sexo, porque até aí, nestes excessos, observaremos alguns prejuízos profundos para o ser que está lá no final, que é o ser espiritual. Mas é, portanto, necessário que nós cuidemos de nós nessa ferramenta. Porque os espíritos nos dizem já de antemão que a maioria de nós encarnados voltamos à pátria espiritual antes do tempo, pelo desgaste que nós promovemos a essa ferramenta. De tal maneira, então, que essa responsabilidade com o corpo físico, num objetivo que as pessoas têm de achar que o espiritual exige a maceração do corpo, ele não é tão importante. Então, por conta disso, eu deixo de lado, eu me descuido, porque agora vivemos um tudo pode. E, na verdade, não é bem por aí. Porque neste complexo responderemos pelo todo, gerando o que nós estamos chamando agora de destino. Saindo dessa etapa apenas do elemento biológico, orgânico, mas no qual ele se soma a um aspecto, né? Eles vão se somando até chegar ao último, a gente vai passar para o segundo momento, esse biopsíquico. Quando fala de psiquismo, então, o homem deu um passo nesse processo evolutivo. Ele sai, de alguma forma, dessa condição dos instintos e agora ele consegue refletir sobre. E é linda essa história, quando nós temos tempo, inclusive, para percebermos que o homem, nesse processo do desenvolvimento psicológico, ele vai perceber, desde lá, as forças extra-humanas da própria natureza. E como trazia na intimidade aquela semente divina, porque, segundo os Espíritos, fomos criados simples e ignorantes, saídos da mão do Criador, observava-se nesses fenômenos uma força extra-humana. Daí, essa condição do pensamento mitológico de criar deuses na busca de explicar aqueles fenômenos que aconteciam conosco, sejam fenômenos felizes ou fenômenos infelizes. É interessante isso, porque esse aspecto psicológico, ele avança em muitas situações. E, indiscutivelmente, vai nos gerar características, em especial do 23 para o 24. Poderíamos fazer essa análise muito mais ampla, talvez partindo até da década de 60, 70, né? Mas vamos deixar aqui restrito a esse período, do final do 22 para esse momento que estamos agora. Porque olhamos para o ser e olhamos para nós próprios e não conseguimos enxergar as nossas características psicológicas frente a essas transformações e aquisições que tivemos. Alisson, seja mais claro. Ora, dentro do bio, nós queremos nos manter vivos e dentro de uma zona de conforto, que não nos perturbe a condição do alimentar-se, dormir e ter o sexo. Mas nessa condição emocional e experimentando, o homem avança agora e ele consegue perceber que não são só as condições materiais que lhe perturbam a paz, mas são situações emocionais de perdas, de desafios. E agora ele centra toda a sua força, vamos dizer, psíquica, em suas necessidades. E aí tornamos o indivíduo agora que, sem se aperceber, apesar dos discursos rotulados de termos que olhar para os outros, mas quase que de inconsciente vem uma regra que eu não sei
se acontece entre a realidade de vocês, mas que eu vejo primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Se der no quarto, a gente ainda se encaixa. E depois o outro. Então é interessante que nessa condição psicológica, eu diria, eu sou até ousado em falar, que a gente vive um processo de um narcisismo até, onde a gente se fecha em nosso mundo e esse indivíduo agora, ele ama a sua autoimagem e aquilo que ele construiu, andando numa superfície, não obstante como todo narcisista, coloquemos aspas, porque aqui não há nenhum diagnóstico coletivo, mas é uma análise, ele sente um verdadeiro vazio existencial. Então observamos indivíduos, muitas vezes, nós próprios, que buscamos preencher e analisar agora e traçar essas metas de 2024 em situações que de fato preencham esses nossos desejos na manutenção daquilo que eu elejo como sendo importante. Alisson, você está querendo dizer com isso que eu não devo fazer planos para 2024? Não, devemos, inclusive traçando metas materiais também, porque nós estamos na Terra. O grande problema é quando falta essa análise, dessa percepção que nós temos dos níveis, nós vamos parar agora no segundo nível, vindo, obviamente, somando a condição biológica. Então, eu sou biopsíquico. Mas nós já amadurecemos um pouco mais e transcendemos, porque a soma da individualidade, que traz agora essa percepção mais superficial da vida, como se estivéssemos resgatando um ontem que foi perdido, a necessidade de viver até a última gota, esse somatório da individualidade vai formar um outro nível, bio, psico, sócio. E aí, quando olhamos para a sociedade, perceberemos que, de fato, vivemos um contexto complexo. Mas essa complexidade nada mais é do que fruto da nossa própria complexidade individual. Porque a minha meta talvez seja a meta da outra pessoa e que, ao invés de somarmos, nos tornamos aqueles antigos de outrora, que naquele primeiro pensamento, lá atrás, aquele pensamento arcaico, aquele pensamento mágico, ao invés de eu somar a força e perceber que o outro também tem as suas necessidades, eu entro em conflito para que a minha necessidade seja suprida e o do outro indivíduo não. Então observamos um mundo hoje bastante complexo, porque é como se, segundo Manuel Filomeno de Miranda, as estruturas do edifício psíquico romperam e esse instinto do ser biológico vem à tona, somado com as necessidades do vazio existencial. Então a vida e as relações passaram a ser supérfluas e descartáveis. E não percebemos que esses fenômenos acontecem de forma cíclica. Aqueles que têm a oportunidade de ouvir nos atendimentos fraternos dizem assim: Alisson, não sei que danado é isso, não parece que eu tenho um dedo podre, porque toda vez que eu aponto, dá errado. Só que o problema não é o fato de ter o dedo podre, é porque as nossas referências talvez estejam um pouco ainda limitadas, de tal forma que as metas que nós traçamos de 22 para 23 não atingiram o ser essencial. Porque esta sociedade, repito, torna-se a sociedade dessas metas limitadas, transitórias. E que a gente luta e perde, olha o interessante, perde a condição biológica, como assim? Eu comprometo a minha saúde em detrimento de metas que foram colocadas por um somatório de indivíduos que agora projetam neste social aquilo que é o ideal para que eu tenha êxito e sucesso. Está difícil planejar 2024. Mas é nesse momento que chega a doutrina espírita. Este último ser, bio, psico, sócio e espiritual. E aqui está a chave que abrange o todo. Para entendermos, então, de maneira feliz o que é esse projeto que estamos desejando tanto. Primeiro, porque iremos quebrar a barreira de espaço-tempo. É um item fundamental para que a gente compreenda. Foi quando eu disse que a doutrina espírita ela é profunda e ela nos desilude. Por que você está falando em desiludir? Porque é tão bonito quando a gente fala em 2024,
no ano que está chegando para a gente traçar a meta, é porque na perspectiva espírita é um pouco diferente. O calendário ele é visto de uma forma distinta. Como assim, Alisson, é distinta? O calendário da doutrina, ele faz com que o indivíduo se perceba como espírito. A partir daí, tudo muda. Toda essa trajetória dele passa a ter uma finalidade diferente. Primeiro, as metas. Vejamos se não. Lembremos de 2022 para 2023. E agora pensemos naqueles que já fizeram as anotações para 24. Quais foram as metas que frequentemente a gente coloca? Todas elas são metas limitadas ao tempo que se apresenta. Como assim, Alisson? Somos limitados à nossa existência. Esse é um ponto fundamental. Como a doutrina espírita ela é genuína no que ela apresenta, como é importante a gente estar na casa espírita sendo relembrado desses fenômenos, porque a vida nos lembrará. E eu vou provar por A mais B que ela nos lembra disso. Por isso que eu digo que ela é uma reserva. Mesmo que a gente passe por aquele portão e diga, mas rapaz, quanta bobagem ele falou. Lá na frente a vida vai trazer algumas situações que aí a gente é remetido àquilo que o Espiritismo trouxe e a gente volta. Se não a casa, volta a lição e resgata para dizer, agora eu entendi o que é que se falava. Porque quando nós traçamos, repito, traçamos para 24, 12 meses à nossa frente. Mas no início conversávamos dessa inconstância que é a vida. A doutrina então nos diz, uma vez sendo espíritos e obedecendo à figura da lei divina, esse calendário agora estende-se pela eternidade, no sentido de que o Espírito vem à Terra para adquirir aquilo que é necessário para a sua plena felicidade, que é a fatalidade. Então, estas experiências biopsíquicos, sócios espirituais, elas são um desenho daquilo que nós estamos nos preparando a nós próprios desde um ontem, muito antes da atual existência. Valores que passam a ser avaliados por um aspecto de tempo, não que nos empurre para o marasmo. Ai não, já que eu não consigo, eu vou deixar para a próxima existência. Não é uma boa ideia. Apesar do Espiritismo nos falar que essas aquisições passam agora para o calendário da eternidade, não é uma boa ideia. E aí é o que é interessante, que é exatamente essa perspectiva da reencarnação, que fala dos destinos e dessas aparentes surpresas que nós achamos que surgem em nossa vida de maneira inconstante, mas que são resultados de uma ação prévia. Então, 2023, na verdade, ela foi a síntese de várias existências para trás e daquilo que nós fizemos nesses anos que antecederam, que geraram as consequências que neste ano elas eclodiram, podendo apresentar-se de formas positivas ou talvez de formas aparentemente negativas. Porque se nós pudéssemos colocar o extrato do que desejamos para 24, se eu estiver errado, me digam. Todo mundo fala, né? Eu quero ter saúde, eu quero ter felicidade, eu quero ter paz. Mas na verdade, dependendo da ótica que a gente enxergue, o que a gente não quer é sofrer. Alisson, eu topo qualquer coisa, eu só não quero sofrer, ter dor. E óbvio que nós estamos falando sofrer em dor num aspecto bem amplo, desde as dores físicas, há aquelas dores que nos tiram da zona de conforto. Basta um boleto atrasado que vocês vão entender o sentido que eu estou falando de sofrimento. Não dói no físico. Dói no físico? Não. Preocupa? Preocupa. Se preocupa, já tira você de prumo. Tirou de prumo, você já criou um nível de ansiedade, de estresse, de. Olha que interessante. Ainda bem que eu não sei o que é isso. Né? Quem não? Mas eu estou dando só um exemplo, então nós não queremos sofrer. Mas por que a gente não quer sofrer, Alisson? Mas o destino nos aponta para situações como essa, porque não há quem passe na Terra, por exemplo, e morra saudável. É raro.
Alguém que não passe nem por uma limitação. É raro. Só que então a doutrina espírita agora nos convoca a refazer o caminho por um aspecto completamente diferente. E é nesse instante que a gente pede ajuda a esse espírito, Manuel Filomeno de Miranda, a quem eu tanto gosto, né? E a gente vem trazendo essa obra, né? De tal forma que ela vai nos clareando situações diversas e que a gente vai poder pincelar aqui esse destino que hoje já se está concretizando, qual é a nossa responsabilidade frente a eles. O primeiro grande ponto que a gente vai observar indiscutivelmente dos desafios do não sofrer, a pergunta surge muitas vezes, Alisson, como não sofrer diante de um cenário no qual eu já estou imerso, que ele por si já é tão doloroso? Por exemplo, os desafios no campo da família. É ou não? Porque as metas que eu traço são de conquistas. Mas eu não pensei em meta nenhuma relacionada à família, a não ser que todo mundo fique bem e com saúde. Que todo mundo tenha saúde, que todo mundo esteja em paz, mas as metas são raras a gente ver isso. E aí vem a doutrina espírita e vai nos trazer um texto como esse. Imaginem o que ele diz. Pais e filhos crucificados nas traves invisíveis das enfermidades físicas, psíquicas ou morais, são comparsas dos mesmos delitos, novamente reunidos para a renovação de propósitos, através do ressarcimento dos débitos que ficaram após a morte anterior e que não foram saldados. As leis fomentadoras do progresso reúnem os incursos nos mesmos códigos da justiça e os trazem aos sítios onde delinquiram, de modo que juntos outra vez recomponham a paisagem moral danificada, soerguendo os que ficaram vitimados pela sua tirania ou insensibilidade. Olha a profundidade que o Espiritismo nos traz. Agora vamos desenhar o destino. A doutrina vai dizer que espíritos já viajantes e cansados do tempo somos todos nós. Que já tivemos vínculos tantos outros, e na medida em que esse ser biopsíquico e sócio agiu conforme os próprios desejos, em busca dessas metas que se repetem ciclicamente, que frequentemente estão em posições, em condições melhores, e às vezes o lado moral ficava esquecido, geramos situações conflituosas, dos quais um dia retornamos à pátria verdadeira. Lá chegando, a lei que encontra-se implícita, ali colocada na consciência, e que o corpo faz com que a gente esqueça de uma maneira enfática, lá não acontece. E nos deparamos então com o resultado verdadeiro das ações. Esse resultado verdadeiro das ações foi o boleto que não foi pago. E o juro que se apresenta. E aquele que bate a porta solicitando com a maquineta divina, dizendo, está na hora. E é nesse momento em que a gente volta para a divindade e diz, dá uma mãozinha, porque está difícil. E aí eles dizem, avaliado a nossa ficha para nos auxiliar a atingirmos a paz que nós próprios quebramos, agora somos encaminhados novamente à terra, vem com a melhor parte, dividido em N vezes. Não é possível. Eu não podia pagar tudo de vez, não. Nem pense. Porque se dividido o negócio já é problema, imagina se fosse pagar no crédito à vista, que é logo tudo no próximo encarnação. Não vai. Porque tem hora que a gente pergunta onde é que foi que eu assinei. Não é? Normalmente é isso. E aí a gente vem para a terra. Olha o que ele diz. Pais e filhos crucificados nas traves invisíveis do sofrimento. Porque estes pais foram comparsas. Vejamos a profundidade da questão.
Então agora o nosso destino foi traçado, só que não foi traçado em 22, nem em 23, porque o calendário divino ele não roda no ciclo dos 12 meses. Eis a beleza da doutrina espírita. Quem acha que reencarnação olha para trás, eu quero dizer a todos vocês que é a maior falácia. Reencarnação fala para frente, porque para trás ninguém muda mais. Vocês querem saber o que vocês fizeram ontem? Olha agora para a família. Olha os desafios dentro desse núcleo familiar. Olha para as velhas tendências que nós temos, que se expressam às vezes no campo dessa coligação psico, sócio, espiritual. Às vezes somos atrelados a condições ainda de uma matéria muito forte, outra de questões emocionais, psíquicas, outra relacionadas a esse contexto coletivo. A vida já nos fala do ontem, não obstante o destino está sendo escrito hoje. É a beleza da doutrina. É esse esforço que ele só acontece de maneira consciente quando o indivíduo compreende essa lei. E a partir daí, agora, ele passa a viver a vida de forma desperta. Porque nesse contexto social, nós somos envolvidos de tal forma a essas nossas experiências pregressas, que nós esquecemos do amanhã, apesar de planejarmos. Veja que paradoxo. Nós planejamos o amanhã e, ao mesmo tempo, esquecemos do amanhã verdadeiro. Porque nós traçamos no limite do nosso calendário, quando a doutrina espírita nos convoca a imediatamente reconstruirmos o destino de uma maneira feliz. Portanto, essa responsabilidade que nos bate à porta, que o Espiritismo, de uma forma peculiar, nos dá, é aquela exatamente que fará com que cada um de nós, ao retornar à pátria espiritual, sintamos na consciência o grito ou o cântico da paz por termos agido de tal forma ao futuro ser aquilo que desejamos. É complexo? Ao mesmo tempo, é simples, porque nós adquirimos, nós fizemos o destino, aí desce para a terra, cai naquela mesma família de comparsas, de afinidades. Porque quando se fala em afim, a gente pode ser afim pelo lado bom e a gente pode ser afim pelo lado negativo, porque tanto o amor como o ódio vincula. É interessante isso. Aí o indivíduo cresce, aquele homem velho surge e a partir dali ele começa a nova etapa, encontrando-se frente a frente com o seu destino que já foi previamente traçado. Mas, Alisson, foi traçado daquela forma em que Deus determinou? Não. Aquilo ali é irreal. A realidade é que nós fizemos um planejamento reencarnatório. Olha que interessante. E o mais interessante é que dentro do planejamento reencarnatório nós temos uma gordurinha para ser queimada, que é aquela do campo do livre-arbítrio. Porque eu posso piorar a situação dentro do quadro das expiações que já eram esperadas, ou eu posso melhorar o quadro, porque afinal de contas, o que o Espiritismo vai chamar de causas anteriores, ou melhor, das atuais, que ele classifica como provas e expiações, dá ao indivíduo a possibilidade de melhorar e aliviar. Mas o mais interessante, ou o mais necessário para que a gente entenda, é que aqueles fenômenos inconstantes da vida, de altos e baixos, tem duas razões de ser. E nós estamos falando isso porque 24 se avizinha. E do mesmo que 24 se avizinha, as situações vão surgir tal qual aconteceram em 23, que a gente queria que tivesse acontecido uma coisa e aconteceu outra. Mas a gente precisa entender que esse fenômeno de acontecimento tem duas origens. E aí eu vou repetir, que eu já falei. As causas anteriores e as causas atuais. Não obstante, as causas anteriores são frutos do que eu já fiz no passado e eu não consigo, em tese, modificar 100%, eu atenuo.
Mas mudar 100% não. Às vezes eu até adio a prova. Se consegue. A prova, a expiação não. As causas atuais, elas estão relacionadas às nossas escolhas de agora. E é lindo quando a gente mergulha através do Manuel Filomeno, quando ele vai dizer que muitas situações estão expressas em nossos códigos genéticos para uma possibilidade de eclosão, para que sirva de chamado de atenção e a gente retome o caminho que tem que ser. Está lá no código genético. Aí a pessoa tem uma possibilidade de ter ou não a doença. Mas ele é tão desregrado na vida que os espíritos vão lá e ativam aquele DNA para que ele possa se expressar, a doença surge, mas é uma punição. Não. É importante que a gente entenda que nessas duas situações existe a inteligência suprema que tudo comanda. E isso é uma beleza, porque é um conceito extraordinário que nós iremos trabalhar, inclusive, porque eu só faço palestra agora, quero dizer a vocês, ano que vem, não faço mais esse ano, ok? Estou de folga até o ano que vem. Então, terça-feira, eu estou de novo. Mas vamos trabalhar esse conceito de providência divina. Olha que beleza. Porque está lá em A Gênese de Kardec, quando ele traz o conceito de providência divina. E aí ele nos dá um conceito que nos coloca numa situação muito difícil na perspectiva espírita. Por quê, Alisson? Porque ele diz assim, a providência divina é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Rapaz, é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. É. E que ele, de fato, encontra-se nas mínimas coisas. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas sinônimo de solicitude é cuidado. Intenção. Então, é o cuidado de Deus para com as suas criaturas. Então, peraí, Alisson. Nas causas atuais e nas causas anteriores das minhas dores e dessas situações que eu quero fugir, que é o sofrimento, a providência divina toma conta? Toma. E às vezes não, sempre é Ele que permite, porque a lei é ajustada. Daí a gente dizer que a lei é justa. Porque não é justo só de justiça, ela é justa de ajustada de acordo com aquilo que nós, utilizando da nossa ferramenta do livre arbítrio, nós optamos. Olha que beleza. Então, Alisson, o negócio agora se tornou mais complexo ainda. Não, na verdade é muito simples o destino segundo o Espiritismo. Na hora em que eu observo que o ser que vale não é o ser temporal que está nessa vestimenta, mas é o ser espiritual que transcende a isso, eu agora passo a buscar pautar uma vida pautada nas leis divinas, que são aquelas realmente eternas. Então faz com que eu consiga ajustar o meu passado frente à minha escolha de agora, anulando o mal. Porque eu não preciso obrigatoriamente passar pelo mal. Porque Deus não deseja, de fato, que o seu filho sofra, mas que acima de tudo ele aprenda. Esse é o destino segundo o Espiritismo. Se estamos sofrendo agora, já foi a escolha do ontem. Alisson, o que é que eu faço? Aprenda a lição mais rápido. Porque o objetivo, repito, não é desgastar, não é punir, é que o indivíduo aprenda. E ele restaure o equilíbrio dessa lei divina nele próprio. Eu tenho falado em alguns lugares, e eu lembro muito isso. Quando uma doença se apresenta, dependendo da doença, obviamente, tirando as questões agudas, viróticas, né, como a gente tem uma gripe, uma situação ou outra, elas nunca ou raramente elas aparecem de um dia para o outro. Ele não é um fenômeno agudo, repito, tirando as questões agudas. Mas essas doenças crônicas, elas são um somatório. Ela é um processo que a gente tem de descuido e que lá na frente gera a situação. Não querendo aprofundar do lado espiritual, mas só para que a gente consiga compreender. Quando as dores nos chegam, percebamos que essa dor é o chamado de atenção para que a gente pouco a pouco modifique e vai ser necessário um tempo para que a gente consiga reequilibrar a balança. O grande problema da gente é que quando nós descobrimos a causa da dor, a gente quer que ela desapareça imediatamente. Só que a gente passou anos desgastando, anos em desequilíbrio. E agora, de uma hora para outra,
a gente agora quer. Eu descobri que tem que ser. Que bom que você descobriu que tem que ser. Mas agora tem que passar por esse período de latência para o resultado vir positivamente, tanto quanto demorou para que o resultado negativo aparecesse. Então, alguém que nós fizemos mal e que porventura temos o desejo de pedir perdão, desculpa, ou seja lá o que for para reparar, façamos agora. Mas não criemos a ilusão em nossa mente que essa pessoa, diante daquilo que foi feito, vai nos abrir os braços e dizer que maravilha, porque ela também teve os seus sentimentos, as suas condições emocionais machucadas. Ela terá o tempo dela, mas é necessário que a gente desperte e comece a fazer esse amanhã diferente. Porque sofreremos cada vez mais na medida em que adiarmos essa mudança de conduta. E as situações que surgirem para frente, tenhamos a certeza, elas são conduzidas por esse destino que nós traçamos ao longo de todo o tempo. Portanto, façamos um 24 de fato diferente. Muito mais um marco de calendário, mas olhando para esse tempo que nos é dado pela ótica do espírito imortal que somos. Percebendo que essas inconstâncias da vida são os resultados que essa sabedoria extraordinária, segundo o Espírito não, ele já está em espírito, mas quando escreveu estava encarnadíssimo. Quando o pensador, o filósofo espírita Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz de maneira muito clara que a divindade ela equilibra essas situações, porque se fosse só pancada toda hora, ninguém aguenta. E se for só alegria todo instante, também ninguém se preocupa. Porque nós não conseguimos chegar a esse estágio de equilíbrio. Então ele vai dizer que a vida será feita de altos e baixos de fato, mas não de forma aleatória, mas como resultado da nossa própria estrada. Então se avizinha agora uma estrada para frente. Muito disso que nos aguarda já foi plantado. Mas tenhamos a certeza que na medida em que a gente viver agora, consciente que a gente está fazendo o amanhã, mesmo que o ano que vem e o outro sejam de turbulências, chegará um momento que este passado será esse agora, onde nós estamos optando por caminhar de forma equilibrada e bem. E aí Manuel Filomeno de Miranda, ele ainda complementa, dizendo algumas coisas assim que às vezes a gente fica, eu não queria, né? Olha o que ele fala. Assim, as inteligências que se compraziam na luxúria e na tirania retornam nas patologias da idiotia. Assim como os suicidas que esfacelaram o crânio voltam nas expressões da excepcionalidade, de síndromes, da hidrocefalia, vinculados àqueles que de alguma forma se fizeram comparsas da delinquência a que se entregaram. Então, o destino de fato está em nossas mãos. Já estamos recebendo esse grande resultado do que tudo que fizemos. Portanto, na análise de 22 para 23, vejamos ali, imersos nas entrelinhas, essa lei de retorno, ao mesmo tempo que teremos mais adiante a lei de retorno também do que já estamos fazendo agora. E ele acrescenta, me permitam porque acho importante, não entendendo a linguagem silenciosa, embora operante do amor e da beleza, em toda parte presentes, o homem não se pode furtar à reflexão, ao exame, quando colhido pela dor, vejamos, quando colhido pela dor, ou recambiado ao leito pela provação. Olha que interessante. Ou impedido de seguir conforme lhe apraz, através da expiação que surge no momento e que menos espera, como a cegueira repentina, a paralisia progressiva, sem aparente causa lógica, a hemiplegia ou a paraplegia, a incapacidade para o matrimônio, a reviravolta econômica, que o leva à escassez de recursos, ou os dramas morais, os tormentos emocionais e psíquicos que estrugem de um para outro momento, alterando completamente a programação estabelecida, ou o curso dos acontecimentos agradáveis no qual se encontrava. Em tudo, porém, se apresenta a providencial sabedoria de Deus, demonstrando a fugacidade da organização física,
ante a perenidade da vida em si mesma. Quantas situações realmente não nos acontecem e são fenômenos naturais da vida, mas que partem desta providência divina que não nos enxerga como personalidades. Guardemos isso com carinho. Deus não nos enxerga como a personalidade que somos hoje, mas como espíritos imortais, cuja fatalidade é atingirmos a plenitude de uma forma ou de outra. Nessa perspectiva, então, o seu amor não é um amor parcial, que faz com que nós sejamos atendidos em nossos caprichos, mas ele de fato nos coloca a responsabilidade para que diante do livre-arbítrio e conscientes dessas leis possamos fazer a melhor escolha, tendo em vista que o resultado é igual a cartão de crédito, pessoal e intransferível, de tal maneira que não teremos condições de dizer que fora ele ou que o destino brincou conosco, mas simplesmente ele nos dá de volta, como a maré que jogamos ao mar alguma coisa e posteriormente ela nos devolve à beira. Assim é a vida, que esse ano que se inicia, possamos dar um passo adiante nessa percepção desse espírito que somos, compreendendo que as nossas sombras geraram as dores que hoje nos afligem, mas que ao mesmo tempo, no momento em que mergulhamos na carne, é a melhor mensagem que Deus nos dá através da sua misericórdia, dando-nos a oportunidade de limparmos a nossa consciência frente aos fenômenos ditos infelizes, mas que são aqueles que representam a nossa libertação do ontem e, acima de tudo, nos dando a pena para escrevermos nessas páginas em branco o futuro que todos nós desejamos, que é um futuro de paz, que é um futuro de alegria, que é um futuro de felicidade e de saúde plena. Isso só acontecerá de fato quando nós entendermos essas leis e acendermos a luz que existe dentro de nós. Por isso o Espiritismo coloca a figura de Jesus como sendo a grande centralidade das nossas vidas, ensinando o atalho que nós tanto procuramos do lado de fora, mas que encontra-se em nossas mãos quando abrimos o Evangelho e percebemos em suas lições que tanto nos dói ler, porque ele de fato nos fala as dores que ainda carregamos. É a incapacidade de perdoar, é a dificuldade de amar, de ceder e de traçar essas metas para o espírito que somos. Repito, é válido, Alisson, traçar essas metas materiais, sim. Nós precisamos de objetivos para que o esforço, o trabalho, essas são situações que nos estimulam. Não obstante, quando compreendemos que somos espíritos imortais e essa lei já está clara para nós, aquilo que vier de baixo e não de alto na nossa vida, nós compreenderemos que é a providência divina preparando o nosso futuro da melhor forma, porque estaremos ali reparando um equívoco do ontem. Portanto, o Evangelho diz que a gente deve passar e passar com resignação, com fé e com alegria. E nos momentos de felicidade, que porventura nós nos sintamos eleitos pela divindade, o equilíbrio também nos bata a porta e diga, calma, para que não se exceda e se comprometa, e amanhã arrependa-se por alguns momentos impensados que irão gerar consequências. Portanto, percebemos que a vida nos convoca, de fato, a uma vida de equilíbrio. E o equilíbrio sempre pautado nessas leis imutáveis de Deus. A todos, um grande abraço. 2024, de fato, repleto de sabedoria. Eu prefiro dizer assim, porque a sabedoria, ela abrange tudo. Ela nos dá a condição de desatar os nós e, nesses momentos festivos, nos mantermos em equilíbrio, para que, dessa forma, vençamos este calendário, que não é de 12 meses, mas de uma existência. E quando voltarmos à pátria espiritual, possamos ficar felizes com o resultado que nós teremos em mãos. Saúde e paz.